IA versus a criatividade humana. Um bate-papo que até os dias de hoje tem dado muito o que falar, principalmente pelo fato dela gerar coisas com base naquilo que você está querendo buscar, seja elas tanto imagens quanto artes IA, que basicamente são geradas com base em obras que estão disponíveis na internet. Mas tem acontecido uma polêmica bem pesada, que envolve a IA e a maior plataforma de toxicidade da atualidade, a IA chamada Grok. Eu já tinha comentado sobre essa questão da IA há algum tempo atrás, mas eu vou estar comentando com vocês sobre essa grande controvérsia da IA do Twitter, que está sendo usada para praticar crimes. E sério, essa situação que está acontecendo é simplesmente revoltante. Mas antes disso, esse assunto eu me baseei no vídeo do Debate. Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. Como todo mundo deve saber, a IA é uma ferramenta que é usada para diversas coisas, seja para buscar informações, gerar tanto imagens quanto artes com base nos dados que ela coleta, tanto para outras coisas. Na época em que estava começando essa função de gerar imagens, pelo menos que eu me lembre, a qualidade dessas imagens era meio bugadas. Embora algumas até tivessem uma qualidade de certa forma interessante, ainda assim era esquisito. Mas hoje em dia é um pouco assustador aonde chegou. Mas enfim, o que tem rolado ultimamente é a nova IA do Twitter, chamada de Grok. Essa IA teve seu primeiro início em novembro de 2023 e ela foi disponibilizada pelo Elon Musk para alguns usuários selecionados. Ele era acessível apenas para quem tivesse a assinatura da plataforma. Só em dezembro de 2024 que essa IA começou a ficar gratuitamente para todo mundo, com limites de uso. Porém, essa IA começou a ser alvo de polêmicas, por conta de que, nesse ano, começaram a surgir algumas imagens meio controversas, principalmente por conta que não tinha filtros para isso, já que ela conseguia gerar imagens de figuras políticas em situações irreais, ou até polêmicas, principalmente de alguns personagens, o que acabou dando bastante o que falar, e gerou uma popularidade bem diferente do que era proposta. Mas até aí beleza, não era tão negativo assim, apesar de ser controverso o tipo de coisa que estava sendo gerado. Mas o grande problema começou quando o Grok fez uma atualização onde os usuários podem colocar essa IA para gerar uma imagem onde a pessoa na foto pode ficar ou com roupas íntimas ou até nuas. Pois é, aonde que o nível dessa IA chegou? E o ponto sobre isso é que, apesar de até existir algumas IAs onde existe essa funcionalidade, mas para artes, pelo menos no que eu já me deparei, e que inclusive quando eu tava escrevendo esse roteiro e fazendo as minhas pesquisas, eu acabei me deparando com o anúncio de uma IA, que a principal ideia é você ter um namoro de furry, só que com uma IA. E eu vou deixar meio que censurado esse anúncio por motivos bem óbvios, né? I'm Nick. You can customize my appearance, voice, and personality, and generate any photos and videos you want. Mas que é assim? Mas enfim, essa questão dessa IA do Twitter é algo completamente inimaginável, por conta que todo mundo sabe, né? É a maior plataforma da atualidade, mas tem um porém, é que essa função não fica limitada apenas em fotos de pessoas, mas nas piores situações de menores de idade. Para vocês terem uma noção do quão problemática essa situação é. Antes, quando era apenas em gerar imagens polêmicas ou conotação a crimes, aí não era um absurdo total, né? Mas agora com essa nova atualização, isso daí é um grande problema, porque os usuários que têm acesso a essa funcionalidade não usam para gerar imagens dela para fazer isso, mas de outras pessoas. Então, você já imagina o quão repulsível essa situação é. Chega a ser parecido com o que acontece lá no DeviantArt, que hoje em dia vira uma plataforma de IA. Mesmo usando filtros para tentar bloquear essas coisas, ainda surgem coisas grotescas e absurdas. Mas nas piores situações que eu já me deparei, era essas artes IA, onde apresentava coisas completamente inapropriadas e nojentas, e que foi o principal motivo do porquê eu abandonei essa plataforma. E agora, a mesma coisa está acontecendo com o Twitter. O que eu não entendo é onde que o Elon Musk achou que era uma boa ideia dar essa funcionalidade para essa IA. E não é só com fotos que isso rola, mas de artes também. E o que eu mais sinto pena é dos personagens dos artistas que nem se envolvem com pornografia, que vai acabar sofrendo por causa disso. E eu sei que uma hora ou outra isso vai acontecer com o Mike também. Mas se isso acontecer, eu só peço uma única coisa: não compartilhe
compartilhe isso comigo. Eu não quero saber desse tipo de coisa. É só isso que eu peço, que respeite a minha pessoa. Enfim, só de saber que essa função tá disponível no Twitter, isso já nem me surpreende mais. Só pelo fato do Twitter permitir que os usuários disponibilizem artes ou animações pornográficas, ou até mesmo fotos sensuais, eu já nem fico mais surpreso com isso. Então, não é à toa que o Twitter tá virando literalmente uma nova plataforma de conteúdos adultos. Eu já nem me surpreendo tanto. O que eu não entendo é que mesmo com essa situação criminosa que tá rolando, o povo que não gosta de presenciar essas coisas ainda continua usando essa plataforma e não migra pro Blue Sky. Mas a minha hipótese é que o Blue Sky é um espaço mais tranquilo e dificilmente acontece uma treta que nem tá rolando com o Twitter. Mas bom, quem que não acha curioso essas tretas que rolam, né? Mas o outro motivo que é o mais plausível é que muita gente depende dessa plataforma para trabalhar, seja com comissão de artes, vídeos ou outras coisas. Então, como o Twitter é o local onde a maioria das empresas ou companhias estão trabalhando por lá, então, enquanto essas empresas não olharem para isso e não começarem a parar de dar apoio a essa plataforma, dificilmente vai ter uma mudança benéfica. Outra coisa é que mesmo tendo menor de idade nessa plataforma, muitos desses usuários vão acabar se deparando com isso. Aí já sabe o dano cerebral que isso vai acabar causando no usuário. E eu tenho uma opinião que eu não apoio muito, mas com a situação que a internet está se encontrando atualmente, é que nessas horas a única alternativa para a internet ser um local um pouco mais seguro vai ser regulamentar ela. Eu sei que tem uma possibilidade disso dar muito ruim, mas enquanto essas plataformas não fizerem nada a respeito disso, essa vai ser a única opção para pelo menos proteger os menores de idade de coisas assim. Depois dessas enormes controvérsias, houve uma atualização onde somente quem tivesse a assinatura da plataforma pode utilizar essa funcionalidade, embora isso não resolva muita coisa, já que ainda vai continuar a mesma porcaria. É tanto que isso daí tá indo tanto pra mídia quanto pro IDEC, que é o Instituto de Defesa ao Consumidor, onde ele solicitou que depois desse escândalo enorme, essa IA seja banida do Brasil. E eu não acho que isso seja difícil de acontecer, já que como é uma questão de proteger os usuários, pode ser que isso aconteça. Então, enquanto não tiver nenhuma melhoria ou uma possível regulamentação dessa IA, que eu acho que é bem difícil de acontecer, né? A única opção mesmo é banir essa IA mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo. Foi um pouco mais curto do que o tradicional, mas eu precisava comentar sobre esse caso, já que, né, é uma situação que não dá pra relevar. Mas é aquilo, essa plataforma acabou virando um local para pessoas pervertidas ou cometerem crimes hediondos. Enquanto você já conhecia essa IA do Twitter? O que você acha a respeito de tudo isso? Deixe a sua opinião abaixo, e se quiser acompanhar as próximas novidades, considere se inscrever no canal e deixe o like no vídeo, para você ficar por dentro das próximas novidades, beleza? Então, no mais é isso. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!